Então, vamos lá. Vamos falar sobre avaliação, né? Nós temos aí tipos de avaliação. A avaliação, ela pode ser do aluno, ela pode ser da escola e ela pode ser do sistema, né? Então, nós temos níveis de avaliação. Avaliação educacional, avaliação escolar e avaliação de ensino, que é uma avaliação nível sala de aula, relação professor e aluno e aprendizagem. Então, nós temos diagnóstica, aquele tipo de avaliação que vai verificar, que vai detectar os pontos fortes e os pontos a melhorar desse aluno, são as dificuldades de aprendizagem dele, e vai trazer ali um começo, né? Vamos dizer assim, um início, de onde vai partir, qual vai ser o ponto de partida para que a gente comece pelas coisas que ele já sabe, né? Pelos conhecimentos prévios dele. E aí isso acontece no início de um período, no início de uma atividade, no início de um projeto, no início de um bimestre, pode acontecer no início de alguma coisa, tá? Não precisa necessariamente ser no início do ano. Pode ser no início de determinadas etapas aí ao longo do ano. A avaliação formativa, ela também é chamada de reguladora. Ela vai controlar. Ela vai controlar o quê? Ela vai controlar o processo. A gente já sabe que o processo é contínuo, cumulativo, qualitativo, né? Esse material está na descrição do vídeo. Então, se você baixar aí na descrição, você vai ver esses slides aí para depois você baixar quando você quiser, tá bom? Boa noite para quem chegou agora. Boa noite, Leandro. Boa noite, Mônica. Boa noite, Meire, Andressa, Verônica, Larissa. Boa noite para todos, para a Cida. Parabéns para todos nós, né, Cida? Bom, então, a avaliação formativa ela é contínua, acumulativa, ela é processual, ela valoriza mais o processo do que os exames finais, quando houver, e ela é prevista na LDB e na BNCC também. Então, nós temos a avaliação formativa durante todo o processo, usando vários instrumentos para ir melhorando e sanando as dificuldades dos alunos. Ela serve como feedback. Então, ela é uma avaliação feedback. Por quê? Porque ela avalia o aluno e o professor ao mesmo tempo. Por quê? Se o aluno não está aprendendo, se o aluno não está evoluindo, se o aluno não está garantindo os seus direitos de aprendizagem, está alguma coisa errada no processo de ensinagem. Então, o professor vai ter que melhorar, vai ter que fazer outras manobras aí, vai ter que se virar nos 30 para poder conseguir que esse aluno aprenda. E a avaliação somativa é a que todo mundo ama, adora, só dá uma nota e acabou, pronto, está acabado, fecha o diário. Né? Então, a avaliação somativa ela é classificatória, ela classifica o aluno dando uma nota para ele no final do processo. E não se faz nada com essa nota, só bota a nota lá e acabou. Então, nesse caso, a avaliação é final, ela é somativa. Então, ela vai ser para classificar, ela está focada no resultado final. Então, aqui ela é um fim em si mesma. Já na diagnóstica e na formativa, ela não é um fim. Por que ela não é um fim? Porque sempre eu posso mudar, porque eu sempre posso transformar, porque eu sempre posso fazer uma nova atividade, uma reavaliação com o aluno e ir mudando o seu conceito, tá? E fazendo com que ele também perceba que a avaliação é uma ferramenta de dois lados. Ele, como aluno, precisa saber como é que está o rendimento escolar dele e ele, professor, precisa saber se a forma que ele está ensinando está dando certo ou não com os alunos. Tá? Tem dois autores muito importantes aí, que é a Jussara Hoffmann e o Lucchesi. A Jussara mais formativa, o Lucchesi mais diagnóstico.
mas ambos têm uma posição crítica em relação à avaliação, entendendo que a avaliação é um processo, não é algo pronto, acabado e fechado, tá? Bom, aí nós vamos falar de dois tipos de avaliação, a interna e a externa. E elas têm objetivos diferentes. Eu não posso achar que o meu aluno fez a prova Brasil, que hoje não chama mais prova Brasil, é SAEB. Eu não posso achar que ele fez o SAEB e que pronto, aquilo que ele rendeu lá representa a aprendizagem dele. Não representa, porque aquilo ali é uma medida. Ele está desenvolvendo determinadas habilidades que o governo entende que são habilidades necessárias para ele ter compreensão. São níveis de compreensão, chamados descritores. Então, o meu aluno, quando faz a prova externa, ele tem que estar preparado para aquele tipo de questão da prova externa. Caso contrário, ele vai ter problemas nessa prova. Se o professor não trabalha o livro didático, se o professor não faz aquele modelo de avaliação que tem no SAEB, dificilmente meu aluno vai sair-se bem ali no SAEB. Por quê? Porque é um tipo de questão presta atenção que isso cabe muito nas provas, hein? É um tipo de questão multissemiótica. O que é uma questão multissemiótica? É uma questão que o aluno não tem que fazer só a leitura do texto, ele tem que fazer a leitura da imagem, a leitura do gráfico, a leitura do que está por trás do texto, do que está oculto no texto. Às vezes tem placas. Então, ele tem que fazer uma leitura maior do que só a leitura de texto. Então, multissemiótico, hiperlinks. Então, ele tem ali como se fosse uma tela com várias informações. E ele tem que processar essas informações com a leitura de mundo que ele tem, mais a capacidade de interpretação que ele desenvolveu. Então, ele tem que juntar as duas coisas, leitura de mundo e a leitura da palavra, né? E aí ele faz a prova bem. Caso contrário, ele não faz. Então, olha lá, qual é o objetivo da avaliação externa? Fornecer um diagnóstico de desempenho do aluno, acompanhar e subsidiar as políticas educacionais. Por exemplo, os projetos, os programas, para que essa escola receba projetos, programas para melhoria da alfabetização, para horário integral, mais educação. Então, nós vamos ter ali projetos para melhorar o IDEB do Brasil. São promovidas pelo sistema, então os aplicadores eles são externos, eles vêm para aplicar a prova e utiliza testes e questionários. Os testes são aplicados para os alunos e os questionários são aplicados para os professores dos alunos e para o gestor da escola. E aí vai se entender o fluxo escolar, a distorção-seriedade, a evasão escolar e toda a formação continuada dos professores, a estrutura da escola, é um conjunto de medidas que juntas formam o IDEB. Então, o IDEB ele não nasce só da prova do aluno, ele nasce do desempenho escolar do aluno na prova, mas a análise estrutural, né, de todos os fatores que interferem nesse fracasso escolar e nesse sucesso escolar. Oi, Jorge, feliz Dia dos Professores para você também. A avaliação interna, ela está preocupada com a aprendizagem e não com a qualidade da educação. Então, a avaliação interna está preocupada em olhar o aluno. É realizada pelo professor, usando instrumentos variados, portfólio, relatório, prova, seminário, teste, trabalhos em grupo, todo tipo de instrumento que for necessário aí, tá bom? Então, ó, avaliação externa vai para as políticas públicas, qualidade da educação, IDEB,
E a avaliação interna é a aprendizagem do aluno e como o aluno está desenvolvendo nessa aprendizagem, tá bom? E aí nós temos uma avaliação que é a referência. Por que a gente tem o SAEB no Brasil? A gente tem o SAEB, mas antes do SAEB tem o PISA, que é lá de fora, é internacional. É do PISA que nasce o 6.0, que é a nota. Tá? Então é o PISA. Opa, caiu uma caneta, peraí. Não tem uma aula que eu não deixo a caneta cair. Ou na aula presencial, que é meu aluno, a Meire está aí, sabe disso, que eu deixo as coisas caírem. Ou aqui no online eu também deixo as coisas caírem e caiu a caneta. Bom, PISA avalia os alunos com 15 anos de todas as modalidades da educação, seja ele modalidade regular ou modalidade EJA. Então, ele avalia as crianças, os jovens de 15 anos ou mais, tá? O corte etário é 15 anos. O que ele vai avaliar? Ele vai avaliar 3 competências: leitura, matemática e ciências. Então, ele avalia 3 competências. Na leitura, ele vai avaliar a capacidade do indivíduo de se envolver com o científico, né? Aqui no caso das ciências, né? A leitura científica, não é a leitura de português, a leitura científica. Capacidade dele se envolver com a pesquisa, com as ciências. A capacidade dele ser um cidadão participativo e discutir ciências e tecnologias. Já na leitura, ele vai ver a capacidade do indivíduo compreender, utilizar, refletir, envolver-se em leituras de textos variados e participar na sociedade. Quer dizer, é juntar a escrita com a leitura, é fazer o letramento. Então, analisar o letramento desse aluno aí de 15 anos. E na matemática, a capacidade dele formular, dele aplicar, dele interpretar, dele contextualizar a matemática, também trabalhando a matemática reflexiva, a matemática cultural, a matemática etnomatemática. Então, trabalhar a matemática, não aquela matemática que a gente aprendeu, mas sim uma matemática historicizada, né? Uma matemática que tem uma história, que tem uma cultura por trás dessa matemática. Então, são os 3 aí, ó. O PISA vai avaliar os 3 domínios: o domínio científico, né? O domínio da ciência, o domínio da leitura e o domínio da matemática. Quem é que organiza isso? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O PISA oferece informações sobre o desempenho dos estudantes na faixa etária de 15 anos e que pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países, visando dados sobre o background e suas atitudes em relação à aprendizagem, e também principais fatores que moldam a sua aprendizagem dentro e fora da escola. Então, eu estou analisando um sujeito no mundo, que é o ensino por competências, que a BNCC também fala, que não é avaliar só o conteúdo, é avaliar como esse conteúdo é aplicado por essa pessoa no mundo. É entender que ele tem conhecimentos, habilidades, atitudes e valores no mundo, na vida cotidiana. Então, é um tipo de avaliação que não avalia só letra, texto, interpretação textual. Não. Avalia com multissentidos, tá? Também multissemiótico. Então, o PISA traz a ideia da avaliação que deve ser feita na educação básica. O PISA é para finalizar a avaliação do ensino fundamental. Então, são os alunos de 15 anos.
tá? Terminaram o fundamental, vão iniciar o médio, então eles serão avaliados. E aí pode ser escola pública e as privadas que quiserem fazer a avaliação do PISA. Bom, e o SAEB? O SAEB é Brasil, é o Sistema de Avaliação da Educação Básica no Brasil. Vai avaliar o segundo ano do ensino fundamental, aplicando prova de língua portuguesa e matemática de acordo com a BNCC, porque a BNCC hoje fala de alfabetização até o segundo ano. Então, a prova vai ser aplicada no segundo ano. Avalia o quinto e o nono ano. E também o terceiro ou quarto ano do ensino médio. Existe ensino médio de 4 anos. Por exemplo, os ensino médio técnicos. Eles são de 4 anos, em alguns institutos federais, por exemplo. Então, avalia língua portuguesa e matemática. Já do quinto e do nono ano, avalia também ciências da natureza e ciências humanas. Então, essa é a nova matriz, né, do SAEB. Antes só avaliava português e matemática. Depois passou a avaliar português, matemática e ciências. Agora vai avaliar português, matemática, ciências e ciências humanas. Por que isso? O SAEB é um sistema de avaliação, um conjunto de avaliações externas de larga escala que existe para que o INEP, né, o INEP é o órgão, organize ali um diagnóstico da educação no país e fomente as políticas públicas. Então, nós temos testes e questionários aplicados a cada 2 anos na rede pública e de forma amostral na rede privada. A rede privada não é obrigada a fazer, mas pode fazer, tá? Explicando esses resultados a partir de uma série de informações contextuais. Então, é o que eu digo, não é o aluno só que está sendo avaliado, é o aluno, o fluxo escolar, a evasão, a repetência, a distorção, a formação dos profissionais, a estrutura das escolas. É um conjunto de coisas que está sendo avaliado no SAEB. E o SAEB permite que as escolas das redes municipais e estaduais de ensino avaliem a qualidade de educação oferecida aos seus estudantes. Por isso, deve usar os indicadores para fazer suas práticas dentro da escola. Tem que pegar aqueles números, pegar aquelas questões que os alunos mais erraram e trabalhar por que esses alunos estão errando essas questões. Qual é a habilidade que o aluno ainda não desenvolveu? Então, tem que fazer esse processo aí com os alunos. O resultado da avaliação é uma indicação de qualidade do ensino brasileiro, ou não, né? Que é o que acontece. A gente não chega nunca no tal do 6. A gente tem uma meta. Ensino fundamental, anos iniciais, é para chegar a 6. Anos finais, essa é a meta do Plano Nacional, tá? 5,5. E ensino médio é 5,2. Tá? Essa é a média. Mas a gente está longe dessa média aí, várias escolas alcançam, mas assim, na média Brasil, a gente vai mal. Obrigada. Talvez porque ainda não se entendeu quais são os descritores a serem trabalhados. Então, o aluno vai para a prova, muitas vezes, sem condições de fazer a prova, porque ele nunca fez uma questão daquele tipo. Então, para ele, fica muito difícil ele usar aquelas habilidades ali. Então, talvez as estruturas dos livros já estão baseados aí nas provas externas. Então, aos poucos, conforme os professores forem utilizando o livro didático, os alunos vão se apropriando desse modelo de questão, né? É igual vocês aqui, vocês têm que fazer questões de concurso. Por quê? Porque vocês têm que se organizar e se estruturar para fazer aquele modelo de questão. Caso contrário,
vocês não acertam as questões, tá? LDB, o que a LDB fala de avaliação? Que a avaliação ela é contínua, cumulativa, os aspectos qualitativos são mais importantes do que os quantitativos e o processo mais importante do que os exames finais, quando houver. E aí a possibilidade de acelerar um aluno, de avançar um aluno e de aproveitar o aluno com os conhecimentos que ele traz. Então, eu tenho aceleração para um aluno atrasado, eu tenho avanço mediante verificação do aprendizado, que é para o aluno já avançado, e eu tenho aproveitamento de estudos concluídos com êxito, que eu vou aproveitar que os alunos trazem, né? E obrigatoriedade de recuperação, e de preferência, essa recuperação deve ser paralela durante todo o ano letivo, para que eu possa dar oportunidades ali para aquele aluno. Outra coisa importante, avaliação na educação infantil não tem objetivo de promoção, é só de acompanhamento. Então, ela observa, acompanha e registra o desenvolvimento das crianças. Não tem requisito, não tem pré-requisito para a criança ingressar no ensino fundamental, a não ser a idade. Então, ela tem que ter completado 6 anos até 31 de março para que ela possa ir para o ensino fundamental. Ah, professora, mas ela não fez educação infantil. Não tem problema. Apesar de ser uma obrigatoriedade colocar a criança na escola com 4 anos, se ela não fizer, a família dela tem que resolver com o conselho tutelar, mas ela não pode ser prejudicada. Ela irá para o ensino fundamental com 6 anos de idade completos até 31 de março. Fechou? Entenderam, né? Então, ó, vamos para as questões. Eu trouxe 5 questões e vocês vão colocar aí o gabarito dessas questões. Vou tentar aumentar um pouquinho, acho que não vai dar. Dá uma olhada na questão. A questão aqui é sobre educação infantil. Coloque verdadeiro ou falso e me dê a resposta. Me dê a resposta. Vou ficar esperando aqui, viu? Até porque só ganha prêmio quem ficar até o final. Quem não ficar até o final não ganha prêmio nenhum. Estou igual os professores na sala de aula. Primeira coisa que o aluno pergunta, vai ter ponto? Vai ganhar ponto? Eu já digo logo, não. Não tem ponto, só tem obrigação. Vamos lá, quem vai ser o primeiro a se arriscar? A avaliação na educação infantil deve ser contextualizada, os instrumentos e procedimentos adotados precisam ser pensados com cuidado para evitar a classificação da criança e a geração de rótulos. Verdadeiro. Não é para classificar. Os relatórios de observação podem ser utilizados como instrumentos de avaliação. Como o próprio nome diz, se refere aos registros escritos durante e depois da realização de atividades planejadas na rotina da educação infantil. Verdadeiro. Então, ó, já podemos eliminar algumas possibilidades aqui. A educação infantil, a finalidade básica da avaliação é que sirva para intervir, para tomar decisão educativa, para observar a evolução e o progresso da criança e para planejar se é preciso intervir ou modificar determinadas situações em relação às aulas. Isso é de acompanhamento. Então, vai acompanhar e vai intervir caso for necessário. O portfólio é aquela coletânea de produções da criança, pode ser usado como instrumento de avaliação e é definido como uma coleção de itens que revela, conforme o tempo passa, os diferentes aspectos do desenvolvimento da criança. Verdadeiro. O portfólio, ele vai fazendo como se fosse uma coleção de produções da criança.
E aí dá para perceber a evolução da criança, o desenho dela no início do ano, o desenho dela no final do ano, a escrita dela no início do ano, a escrita dela no final do ano. Então, é importante. Isso, eliminar é a melhor forma de você resolver questões de itens, tá? Então, ó, letra A é a resposta certa, tudo verdadeiro. Lembrando que a avaliação sem objetivo de promoção. Nem mesmo para o ensino fundamental, ela não é requisito, ela não é pré-requisito, tá bom? Vamos lá na questão número 2. Então, a questão número 1 ficou letra A. A questão número 2, no argumento da didática e da metodologia de ensino, o professor 2, ao ensino superior, qual a seguinte prática é correta para garantir um planejamento eficaz e uma avaliação adequada? Agora é o processo de eliminação. Então, vamos lá. Empregar apenas métodos clássicos de ensino está errado. Desconhecer o significado dos objetivos da aprendizagem, focar nas avaliações trimestrais sem acompanhar o desempenho dos alunos, esquematizar as aulas basicamente exclusivamente nas anteposições pessoais do professor, sem considerar as obrigações e o nível de conhecimento dos alunos, não existe avaliação só do aluno. A avaliação é aluno e professor, tá certo? A resposta é letra A, desenvolver um plano de ensino delineado com os objetivos claros e mensuráveis e utilizar métodos de avaliação variados para medir o progresso. Ó, nota tem que existir, mas ela não é para classificar o aluno, e sim para acompanhar o aluno, acompanhar a evolução. Não é que não vai ter nota, não é que não vai ter prova, não é que não vai ter teste. Tem que ter. Mas o que eu vou fazer com essa nota? O que eu vou fazer com esse teste? Se eu pegar a nota e simplesmente dar um fim nela, ela não serviu para uma avaliação formativa. Ela só serviu para classificar. Mas se eu pegar essa nota e estudar com o aluno, falar, olha só, esse ponto aqui, você tem que rever, esse aqui, você tem que rever essa questão, você vai refazer. Se eu pego a prova e devolvo para ele refazer as questões que ele errou, eu já estou trabalhando de forma formativa e recuperando a aprendizagem dele. Questão número 3. Acerca da avaliação formativa. Características da avaliação formativa. A avaliação formativa, ela é padronizada? Ela é um teste padronizado? Não. Ó, o Michel já colocou ali, ó. Aplicação de provas finais com atribuição de nota, isso não é formativa, isso é somativa. Fornecimento de feedback contínuo, isso é bonito. Melhoria do processo aprendizagem. Estabelecimento de ranking, quando eu faço isso, eu estou no modelo tecnicista, que foca na eficiência, na quantidade e não na qualidade.
Eu tenho que olhar a qualidade. Então, a qualidade é oportunidade para que o aluno reveja os seus erros, para que o aluno refaça as suas trajetórias, porque às vezes ele se perdeu no meio do caminho, né? A avaliação pode ser dividida entre diferentes tipos, cada um com seu propósito específico dentro do processo educacional. A partir dessa informação, assinale a correta. Ó, de novo, medir, final. Quando eu meço para melhorar, para progredir, para servir de feedback para mim, tá legal. Agora, medir para o final, não tá legal. Exclusivamente. Classificando o aluno. É realizada somente. Então, ó, visa identificar as necessidades educacionais do aluno no início de cada processo. Isso é diagnóstico. Certo? E 5. Faz aí. Questão número 5, letra A. Identificar. Opa. Letra A. Identificar as áreas em que os alunos necessitam de mais apoio. É errado a B, que diz competição. Ó. Determinar a frequência das aulas. Aumentar a carga dos trabalhos dos alunos. Então, isso não é função da avaliação escolar. A avaliação escolar, ela tem a função de identificar o progresso do aluno, identificar as necessidades educacionais do aluno e fazer com que isso que melhore nessas necessidades e trazer ali o feedback para o professor. Por quê? Se o aluno não está aprendendo, pode ter certeza que o seu trabalho também não está lá essa maravilha toda, né? Precisando melhorar um pouco as práticas. Às vezes a gente precisa mudar um pouco as técnicas, né? Às vezes está usando técnicas muito antigas, muito obsoletas com os alunos. Bom,